Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje respondendo à questão de Eduardo Pio sobre Jeremy Bentham e o utilitarismo. O utilitarismo é uma concepção do século XIX, do início do século XIX, que defende a ideia de que a sociedade precisa pensar em termos racionais e coerentes em relação ao bem comum e à felicidade, que as ideias, os procedimentos, as normas sociais e o relacionamento entre as pessoas devem perpassar por esse interesse pelo bem comum e pela felicidade. É uma ideia, é uma escola de pensamento, eu diria, que se contrapõe aos naturalistas, aqueles que acreditam que as leis estão por aí de acordo com um direito que seria natural, que existe um pacto social que foi feito em tempos imemoriais e que a partir daí a sociedade constrói seus relacionamentos. Jeremy Bentham é mais conhecido entre nós da área de história através do trabalho do Foucault sobre o panóptico. Mas é interessante pensar no momento em que surge um pensador como Bentham. Se você pensar que ele viveu na virada do século XVIII para o XIX, que ele faleceu em 1832, então acompanhou algumas das principais revoluções da modernidade, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. É um homem que viveu em um mundo em transformação, em que as ideias estavam sendo repensadas, as hierarquias sociais estavam sendo questionadas e havia uma grande necessidade de planos para novos mundos, novas utopias, novas sociedades. Havia, nesse momento histórico preciso, uma grande fertilidade de ideias sobre como o mundo deveria ser, como poderíamos reformar o mundo. Porque essas pessoas eram reformistas e não revolucionárias em sua grande maioria. O que propunham era repensar alguns dos aspectos do equilíbrio social, mas sem questionar a base principal da diferença de classes, do sistema de exploração que opunha essas duas classes principais, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Não estou abordando isso de um ponto de vista marxista, de maneira alguma. Quando eu penso nos que mandam e nos que obedecem, isso me remete muito mais a Foucault do que a Marx. Isso me remete muito mais a Thompson também, na questão de como a dominação se processa, de como a identidade de classe pode surgir a partir do processo de dominação. Porque utilitaristas como Bentham e alguns dos que se seguiram, alguns dos principais reformistas britânicos do século XIX, sempre pensaram em redimir a pobreza através do controle. Diferente das utopias anarquistas, socialistas e comunistas que pensavam dar às classes oprimidas um protagonismo histórico, os utilitaristas e Bentham principalmente, muito ao contrário, sempre pensaram que o protagonismo histórico estava nas classes dominantes e que as classes dominantes precisavam exercer esse protagonismo sem egoísmo, pensando no bem comum e na felicidade da humanidade em geral, e que para isso poderiam redimir os pobres de uma maneira que atendesse aos interesses da classe dominante e não aos interesses dos pobres propriamente ditos e dos trabalhadores. É nesse sentido que o panóptico, que é a principal lembrança que nos sobrou da obra do Bentham,
deve ser pensado. Para quem nunca leu Foucault ou jamais ouviu falar, o panóptico é um sistema de vigilância baseado na arquitetura. Ele pode ser aplicado à prisão, à escola, ao hospital, ao hospício. Se compõe de uma edificação periférica e uma edificação central. A edificação central seria uma espécie de torre de vigilância, que teria um acesso ilimitado a essa outra edificação periférica por causa da arquitetura. Em algum momento, quem estivesse na torre de vigilância poderia ter acesso através de janelas grandes ou de construções vazadas ou dos materiais usados ao que acontecia em cada cubículo, em cada aposento da edificação periférica. É como se você tivesse, e isso você vê em algumas prisões até hoje, independente das guaritas que existem para impedir a fuga, existe também uma maneira de que quando o carcereiro faz a ronda, ele tem acesso a todas as celas, que ele pode andar por um corredor e ver tudo o que está acontecendo. Não existe privacidade em uma prisão. Bentham acreditava que a privacidade não era saudável do ponto de vista social. Esse é um outro ponto interessante. Bentham se opunha à Revolução Francesa porque acreditava que os direitos humanos aprofundavam o egoísmo, que o egoísmo já era uma característica suficientemente ruim no ser humano, ele não precisava ser estimulado, pelo contrário, ele precisava ser reprimido em nome do bem comum e da felicidade humana. A privacidade é um daqueles valores burgueses que surgiu em função mesmo do conceito de indivíduo, do conceito de direitos do ser humano. Para Bentham e para muitos desses reformadores que depois, na época vitoriana, construiriam as workhouses, aqueles orfanatos medonhos narrados pelo Dickens, a privacidade não existe quando você está nesse tipo de relação filantrópica ou nesse tipo de relação reformadora da humanidade. Se você tem um louco, um preso ou um pobre que precisa da sua ajuda, você tem que ter acesso a essa pessoa. E ela não é mais dona da sua vida, ela está numa relação de sujeição com o seu benfeitor que não permite que ela tenha privacidade, vontade ou individualidade. E essa é talvez uma das questões mais cruéis, e é por aí que vai a crítica do Foucault, não apenas ao Bentham, mas a todo o conceito do panóptico, que, como o próprio nome já diz, é um conceito derivado do grego, oferece uma visão panorâmica a quem está vigiando. Porque há de se pensar que, presenciando o que Bentham presenciou nesses momentos revolucionários, a ideia de que era necessário vigiar os pobres, vigiar os loucos, os presos e até os alunos das escolas, é uma ideia que faz todo sentido, porque as pessoas se tornaram perigosas de repente. Motins, levantes, revoluções são momentos em que o protagonismo humano passa de uma classe a outra e permite vinganças pessoais, permite que aqueles que foram dominados por muito tempo encontrem uma válvula de escape na violência. Isso pode até soar familiar para nós hoje em dia. Sociedades que são submetidas a ditaduras muito longas ou a regimes de controle muito estritos
quando explodem, explodem em surtos de violência. A violência passa a ser a linguagem do protesto. Se é legítima ou não, vai depender do ponto de vista. Para a maioria dos reformadores do século XIX, para os utilitaristas, para os liberais em geral, a violência não se justifica. A violência se justifica, naquele momento histórico, para os anarquistas, comunistas e socialistas. A violência se justifica do ponto de vista da burguesia quando a burguesia que precisa derrotar as classes aristocráticas. Mas se os trabalhadores tiverem que derrotar a burguesia, então a violência é ilegal. Veja que existem conflitos de classe, num sentido marxista, bem explícitos ali, mas existe também um conflito muito maior, que é quem obtém o poder e quem se torna dominante. Essa passagem do século XVIII para o XIX viu uma redefinição nos meios do poder, implicando na derrota praticamente definitiva daquelas monarquias absolutistas na Europa continental e nas Ilhas Britânicas, e o surgimento daquelas classes do comércio, daquelas classes que detêm o poder econômico na perspectiva do poder, no momento de exercer um poder maior através dos parlamentos, nomeando primeiros ministros, o sufrágio universal, que é universal em termos, porque as mulheres não votavam, mas existe uma migração do poder daqueles aristocratas de direito divino, daquela realeza medieval, para as classes que estão promovendo a revolução industrial e a revolução econômica, para aquelas classes que estão levando o capitalismo aos meios de dominação, tirando-o da esfera econômica e criando a sua contrapartida política. Entretanto, a grande maioria da população permanece ainda numa relação de sujeição, numa relação de dominação a quem detém o poder. A ideia do utilitarismo, de que existe um bem comum, de que existe uma felicidade a ser alcançada pela sociedade como um todo, e que toda aquela vasta população de dominados pode ser levada, tangida como um rebanho na direção dessa felicidade, que pode ser ensinado a essas pessoas qual é o bem da sociedade, quais são os valores necessários, é uma ideia que retoma muitos aspectos religiosos, tem muito a ver com o cristianismo em si. Até se você, Eduardo, pensar um pouquinho, eu recomendo a leitura do David Copperfield e do Oliver Twist, do Dickens, prestando atenção nesses aspectos. Porque Dickens era um observador muito arguto dessa sociedade vitoriana. Bentham, em vida, não conseguiu aplicar nenhum dos seus princípios, não conseguiu ver esse tipo de ideologia ter seguimento. Mas os reformadores vitorianos conseguiram criar estruturas de vigilância, de controle e de domínio da população pobre extremamente cruéis e eficazes. Eu chamo a você a atenção para a figura do Uriah Heep, que seria o pobre manipulador, o pobre que sonha com alcançar certos poderes e manipula essa sociedade em seu benefício. Além, é claro, do Dickens, existe o Foucault. E nesse ponto são os dois livros principais. Tem o Vigiar e Punir, que dedica um capítulo
ao panóptico. E existe em Microfísica do Poder também um capítulo chamado O Olho do Poder. Há um diálogo do Foucault com outros historiadores sobre essa estrutura de vigilância, muito interessante. Eu sugiro a você que observe a nossa sociedade também. Muitas dessas ideias do século XIX, dessas utopias, e eu uso a palavra com muito, mas muito cuidado, porque utopia é uma palavra que sempre foi relacionada com a esquerda, quando na verdade a maior parte das utopias, desde Thomas More até hoje, tem muito mais sede de controle, tem muito mais a ideia de transformar a humanidade num rebanho e submeter a humanidade a relações de poder que tem muito mais a ver com o conservadorismo e os valores judaico-cristãos do que com o comunismo ou o anarquismo em si. Então, eu uso a palavra utopia com N ressalvas, porque os falansterios, os panópticos e muito do que foi considerado utópico nesse pensamento na virada do século XVIII para o XIX é de um conservadorismo atroz, é de uma ideia terrível de privar o ser humano da sua identidade individual, da sua privacidade e criar sociedades comunitárias em que o indivíduo não tem função a não ser o bem comum. Essa é uma ideia conservadora, essa não é uma ideia revolucionária. A maior parte desses reformistas e o utilitarismo em si, embora tenha sido encampado por muitos pensadores liberais depois, como Stuart Mill, e conste da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aquela cláusula da procura da felicidade que remete um pouco a esse tipo de pensamento, ainda assim é um pensamento de um conservadorismo feroz e principalmente de uma crueldade na hora de pensar o ser humano que nós deveríamos prestar muita atenção e traçar a genealogia desse pensamento. Não a genealogia anterior, de onde ele vem, mas a genealogia posterior, o que esse pensamento gerou. Não apenas as reformas da sociedade vitoriana, mas como até hoje a ideia do que é útil à sociedade, do que é o bem comum, está arraigada em julgamentos de valor realizados pelo ser humano. Nós de humanas temos essa experiência quase diariamente. As pessoas perguntam para que serve a história, para que serve a filosofia. Se você diz, quando é adolescente, que vai ser engenheiro, ninguém pergunta para que serve a engenharia. Se você diz que vai ser médico, ninguém pergunta para que serve a medicina. Mas as matérias de humanas são constantemente questionadas em relação a funções utilitárias. Os departamentos de ciências humanas são restringidos ao mínimo nas universidades e são sempre marginalizados e perseguidos, tanto quanto as artes também. Porque as pessoas dizem, para que serve a arte? Nesse sentido, é uma herança desse pensamento utilitário, desse pensamento restrito e mesquinho que não permite ao indivíduo a sua realização pessoal, que não permite ao indivíduo um estatuto de indivíduo e pensa nele apenas como uma parte de uma sociedade maior. O pensamento humanístico, o pensamento artístico, o modo como nós nos realizamos individualmente é uma conquista árdua. E quando
o pensamento utilitário se contrapõe ao pensamento humanístico, nós precisamos tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Então, eu sugiro a você, Eduardo, que leia o Bentham. Hoje existem essas coleções de bolso de várias editoras, tanto em português quanto em inglês, que recuperam obras clássicas em termos, não é? E que oferecem os textos desses autores, como Owen e o próprio Bentham. Existe o Foucault, que é uma leitura imperdível nesse ponto, e que faz uma análise interessantíssima dessas estruturas de poder. Existem os romancistas do século XIX, como Dickens, em que você vai encontrar as consequências das reformas vitorianas, e existe a nossa sociedade, em que você vai encontrar ecos desse pensamento. Para você refletir sobre tudo isso, os meios estão aí. E se você tiver alguma outra pergunta sobre o assunto ou qualquer outro, pode mandar que eu respondo.